Ninguém conseguia acalmar aquele homem, nem o gerente, nem os seguranças. Até que uma faxineira parou tudo, respirou fundo e falou árabe com ele. O que aconteceu depois, ninguém naquele hotel jamais esqueceu. O saguão do Hotel Gran Palazzo era o tipo de lugar construído para nunca perder a compostura. Mármore no piso, lustres de cristal, um silêncio refinado mantido à custa de anos de treinamento. Os funcionários sabiam exatamente como se mover, como falar, como sorrir sem exagero. Tudo ali tinha um ritmo, uma ordem, uma promessa silenciosa de que nada, absolutamente nada, sairia do controle. Até aquela tarde. A porta giratória da entrada se abriu com uma força que não combinava com o ambiente, e Khalid Al-Mansouri entrou no saguão do jeito que nenhum hóspede jamais entra em um hotel 5 estrelas. Sem passos calculados, sem o sorriso civilizado de quem chegou ao destino. Ele entrou como um homem que está prestes a se afundar, e ainda não encontrou nada para segurar. O motorista correu atrás dele empurrando uma mala que claramente já não importava mais. Os seguranças da entrada trocaram olhares rápidos. A recepcionista Fernanda Correia, que trabalhava naquele hotel há anos e acreditava ter visto tudo, levantou os olhos do computador e sentiu o estômago apertar antes mesmo de entender o porquê. O homem que atravessava o saguão em direção ao balcão era, visivelmente, alguém de outro mundo. O keffieh branco levemente desalinhado, o terno escuro impecável contrastando com os olhos vermelhos, não de raiva, mas de algo muito mais assustador do que raiva. E nas mãos, um celular que ele apertava como se fosse o único fio que ainda o prendia à sanidade. Antes que Fernanda conseguisse pronunciar uma única palavra de boas-vindas, Khalid já estava do outro lado do balcão, falando em árabe em velocidade e volume que fizeram a moça recuar involuntariamente. As palavras saíam atropeladas, carregadas de uma urgência que qualquer ser humano reconheceria mesmo sem entender uma única sílaba. Ele bateu a mão espalmada sobre o mármore, não com violência, com desespero. Havia uma diferença enorme entre os dois, e qualquer pessoa que já perdeu alguém saberia distinguir. Fernanda ergueu as palmas das mãos numa tentativa de acalmar, abriu a boca para falar, tentou o pouco de inglês que dominava. Senhor, por favor, se acalme. Eu posso. Khalid mudou para o inglês também, mas era um inglês formal, clássico, misturado com árabe, transbordando de dor, e saía tão rápido que Fernanda mal conseguia acompanhar. Ela só entendia uma palavra que ele repetia, e essa palavra era o suficiente para fazer qualquer pai ou mãe no mundo parar de respirar. Ibrahim. Ele repetia esse nome como quem reza, como quem implora, como quem está com medo de que, se parar de dizer em voz alta, o nome deixe de existir. Fernanda virou para o lado e fez o gesto discreto que todos os recepcionistas fazem quando a situação ultrapassa o que o treinamento cobriu. Chamou o gerente. Gustavo Ramos chegou ajeitando o crachá, com o sorriso profissional já armado, o passo apressado mas controlado. Era um homem que havia dedicado a vida a resolver problemas de hóspedes difíceis, e havia uma leveza arrogante no jeito com que se aproximou, como quem pensa que basta aparecer para tudo se organizar. Boa tarde, senhor. Meu nome é Gustavo, sou o gerente-geral do Gran Palazzo. Em que posso? Khalid se virou para ele e soltou um torrente de palavras em árabe que Gustavo não entendeu nem a primeira. Mas o tom era absolutamente claro. Aquilo não era reclamação de turista insatisfeito. Aquilo era urgência. Aquilo era pânico contido por uma camada muito fina de autocontrole. Gustavo ergueu as sobrancelhas. Olhou para Fernanda. Ela encolheu os ombros com um olhar que dizia: Eu já tentei. Senhor, se o senhor pudesse falar mais devagar, em inglês ou talvez... Ibrahim. Khalid apontou para o celular, depois para cima, na direção dos andares do hotel. Seus olhos vasculhavam o saguão como se procurassem algo. Alguém. Ibrahim Al-Mansouri. Meu filho. Hóspede aqui. Me dizem que ele está aqui. Eu preciso ver ele. Agora. O inglês agora saía fragmentado, misturado ao árabe, mas a mensagem era inteligível. E havia algo na voz dele. Algo que estava além do idioma, que fez Gustavo hesitar antes de responder. Senhor, por política do hotel,
Não podemos confirmar ou negar a presença de hóspedes sem... Khalid bateu as duas mãos sobre o balcão dessa vez. Não era mais apenas desespero. Era um pai que sente que alguém está pondo burocracia entre ele e o filho. A expressão dele mudou de um jeito que fez Fernanda recuar mais um passo e fez dois hóspedes que tomavam café no lounge levantarem os olhos dos celulares. Gustavo manteve o sorriso, mas os olhos endureceram. Havia uma regra não escrita no treinamento de gerentes de hotel. O sorriso nunca some do rosto, mas a firmeza também não cede. Senhor, eu compreendo que o senhor está agitado, mas precisarei que o senhor se acalme para que possamos conversar de maneira... Ibrahim. A voz de Khalid ecoou pelo saguão inteiro. O lustre de cristal não tremeu, mas poderia ter tremido. O silêncio refinado que o Gran Palazzo levara anos para cultivar desapareceu numa fração de segundo. Uma criança que estava sentada com os pais no lounge se escondeu atrás da mãe. O segurança próximo à entrada deu um passo em direção ao saguão. Dois hóspedes levantaram de suas cadeiras. Uma funcionária da limpeza que passava pelo corredor lateral parou completamente. Essa funcionária era Laila Nassar. Ela tinha uma vassoura na mão e carregava nos ombros o peso silencioso de quem aprendeu a ficar invisível. Uniforme de trabalho, cabelo preso, olhos escuros e atentos. Leila era o tipo de mulher que os hóspedes olhavam sem ver. Mais uma peça do cenário, mais um elemento do hotel que garantia que tudo funcionasse sem que ninguém precisasse notar. Mas Laila ouviu. E Laila entendeu. Não apenas o nome Ibrahim, não apenas o desespero na voz. Ela entendeu as palavras, cada uma delas. Porque o árabe que jorrava da boca de Khalid al-Mansuri era o mesmo árabe que seu pai lhe ensinara na infância, sentados na cozinha de um apartamento pequeno, com um livro velho e uma paciência enorme. Laila ficou imóvel por alguns segundos. Observou Gustavo com um sorriso que não chegava aos olhos. Observou Fernanda, que parecia querer desaparecer atrás do computador. Observou os seguranças se aproximando lentamente, com aquela postura que antecede uma abordagem que ninguém quer que aconteça, mas que todo mundo sente que vai acontecer. E então algo dentro dela tomou uma decisão antes que a cabeça tivesse tempo de questionar. Ela caminhou. Não correu. Não hesitou. Caminhou com a vassoura ainda na mão, atravessando o saguão na direção do balcão. E quando Gustavo a viu se aproximar, os olhos dele se arregalaram com uma mistura de surpresa e indignação que ele mal conseguiu disfarçar. Laila, ele disse num tom baixo e cortante que funcionava como uma cerca elétrica. Isso não é assunto seu. Volta para... Laila não olhou para ele. Ela se posicionou a poucos passos de Khalid, e quando o homem se virou para ela, pronto para explodir, pronto para dizer que não tinha tempo para mais nada, Laila abriu a boca. E falou árabe. Não foi uma tentativa. Não foi aquele árabe tropeçado de quem decorou 2 frases numa aplicação de idiomas. Foi árabe fluente, limpo, com o sotaque do Líbano que seu pai carregava como herança, com a cadência suave de quem cresceu ouvindo aquela língua como música antes de dormir. Estou ouvindo o Senhor. Seu filho está aqui. Me conta o que está acontecendo. O efeito foi imediato e absolutamente chocante. Khalid al-Mansuri parou. Não diminuiu o ritmo. Não respirou fundo. Não fez uma transição gradual. Ele simplesmente parou. Como se alguém tivesse encontrado o interruptor exato num quarto completamente escuro. Os olhos dele encontraram os de Laila. Aquela mulher com uma vassoura na mão, uniforme de trabalho, que não tinha nenhum motivo para estar ali além de ter decidido que ia estar. E por um momento que pareceu longo demais, nenhum dos dois disse nada. No balcão, Fernanda prendia a respiração. No corredor lateral, outros 2 funcionários que tinham parado para ver o que acontecia se entreolhavam com expressão de quem não acredita no que está vendo. Gustavo Ramos estava com a boca ligeiramente aberta, o sorriso profissional completamente esquecido. E então Khalid falou, mais baixo, mais devagar. Com as mãos que pararam de gesticular e caíram ao lado do corpo com o peso de alguém que finalmente encontrou alguém que pode ouvir. Meu filho está nesse hotel, ele disse em árabe, e a voz estava partida de um jeito que não tinha nada a ver com o homem que entrou pela porta há poucos minutos. Faz dias que ele não atende meus chamados. Faz dias que não sei se ele está bem.
Vim de muito longe porque não aguentei mais esperar. E esses homens me dizem que não podem confirmar se ele está aqui. Laila ouviu cada palavra. E no árabe que Khalid usava, ela reconheceu algo além da língua. Reconheceu um pai. Um pai com medo. O tipo de medo que não tem classe social, não tem passaporte, não tem conta bancária. O tipo de medo que é igual em qualquer idioma do mundo. Qual é o nome completo do seu filho? Ela perguntou, ainda em árabe. Ibrahim. Ibrahim al-Mansuri. Ele veio estudar nesse país. Ficou aqui. Construiu vida aqui. E há dias ele sumiu para mim. Laila se virou lentamente para Fernanda. Falou em português com calma. Ele está procurando o filho. Ibrahim al-Mansuri. Hóspede. Ele só precisa saber se o filho está bem. Fernanda olhou para Gustavo. Gustavo olhou para Laila com uma expressão que misturava constrangimento, surpresa e algo que não era exatamente gratidão. Era mais parecido com o incômodo de alguém que acabou de ser ultrapassado por onde não esperava. Laila, ele disse, a voz ainda baixa, ainda com aquela tensão embutida. Você tem função específica aqui. Isso não... Gustavo. Fernanda interrompeu com uma firmeza que ela mesma pareceu não esperava ter. Eu vou verificar o sistema. Gustavo fechou a boca. Fernanda virou para o computador. Laila voltou os olhos para Khalid e disse, ainda em árabe, com uma voz que carregava algo que ia além da tradução. O senhor não está mais sozinho nessa sala. Khalid olhou para ela. E pela primeira vez desde que entrou pela porta giratória, os ombros dele desceram 1 centímetro. Apenas 1. Mas Laila viu. E entendeu que às vezes, quando alguém está no limite, 1 centímetro é tudo que importa. Fernanda pausou sobre o teclado. A expressão dela mudou. Gustavo, ela chamou, com uma voz que não tinha mais a leveza de rotina. Aqui diz que o quarto do hóspede Ibrahim al-Mansuri não foi aberto desde antes de ontem. Nem pela manhã, nem à noite. A cama não foi desfeita. O serviço de quarto não foi acionado. O silêncio que tomou o saguão era diferente do silêncio de antes. Não era mais o silêncio refinado do hotel 5 estrelas. Era o silêncio que antecede uma descoberta que ninguém quer fazer. Khalid entendeu o português suficiente para captar o essencial. Ou talvez ele não tivesse entendido palavra nenhuma, mas entendeu a expressão de Fernanda, e isso foi suficiente. Onde está meu filho? A pergunta saiu em árabe, mas era compreensível em qualquer idioma. Khalid deu um passo em direção ao corredor que levava aos elevadores, e o segurança que se aproximara minutos antes bloqueou o caminho com o corpo. Não com agressividade, mas com firmeza. Gustavo levantou a mão. Senhor, o senhor não pode subir sem... Esse homem não vê o filho há dias, Laila disse. E havia algo na voz dela que não era mais só tradução. Era posicionamento. Era a voz de alguém que conhece o que é esperar por notícia que não vem e não suporta ver outra pessoa passar por isso. O quarto não foi aberto. Vocês precisam verificar aquele quarto agora. Laila, Gustavo disse. E agora o tom tinha atravessado o limite do profissional e entrado em outro território, mais escuro, mais pessoal. Eu preciso que você retorne imediatamente às suas atividades. Essa situação está sob controle. Não está. Ela respondeu simples, direta, sem elevar a voz. O saguão inteiro respirou ao mesmo tempo. A hóspede do lounge que estava com a criança parou completamente de falar com o marido. O segurança na entrada olhava para a cena sem saber para quem olhar. 2 funcionários no corredor lateral estavam completamente parados, esquecidos de qualquer tarefa. E Gustavo Ramos, pela primeira vez em anos naquele hotel, não tinha resposta imediata. Foi Fernanda quem quebrou o silêncio. Gustavo, ela disse, a voz firme, os olhos no computador. O protocolo de bem-estar de hóspede. Se um quarto não é acessado por mais de 48 horas sem aviso prévio, a gente tem obrigação de verificar. Está no manual. Gustavo ficou parado por um segundo que pareceu muito mais longo do que um segundo. Depois, sem dizer mais nada, pegou o rádio no cinto e chamou a segurança do andar. Khalid olhou para Laila e disse, em árabe, com uma voz que mal saía. Por que você fez isso? Você não me conhece. Leila olhou para ele. Pensou no filho que tinha em casa.
Pensou no menino que toda noite pedia que ela ficasse mais um pouquinho ao lado da cama antes de dormir. Pensou no que seria não saber onde ele estava. E disse com simplicidade absoluta: nenhum pai deveria ficar do lado de fora de um hotel perguntando se o filho está bem. Khalid não respondeu, mas os olhos dele, aqueles olhos que tinham entrado no hotel vermelhos de desespero, encheram de água. E ele não tentou esconder. Ali, naquele saguão de mármore e cristal, na frente de desconhecidos, um dos homens mais poderosos do mundo chorou em silêncio enquanto esperava a notícia do filho. E a pessoa ao lado dele não era um diretor, não era um gerente, não era alguém pago para estar ali. Era uma faxineira com uma vassoura na mão que falava árabe, e que havia decidido sem hesitar que algumas coisas importam mais do que qualquer cargo ou protocolo. O rádio de Gustavo crepitou. A voz do segurança do andar chegou abafada, mas compreensível. E o que ele disse fez Layla fechar os olhos por um instante. Não de alívio, mas de uma apreensão que ela conhecia bem demais. Ibrahim Al-Mansuri estava no quarto, mas não estava bem. O elevador subiu em silêncio. Khalid estava de pé no canto, com as mãos fechadas ao lado do corpo. Ao lado dele, Layla. Na frente, Gustavo Ramos e o segurança do andar, um homem de ombros largos que segurava o rádio como se fosse um escudo. Ninguém falou durante a subida inteira. Era o tipo de silêncio que não precisa de explicação. Quando as portas se abriram, o corredor estava vazio e iluminado com aquela luz amarelada de fim de tarde que entra pelas janelas do final do andar. Gustavo caminhou na frente, com passadas rápidas agora, porque o protocolo dizia que ele devia ter feito isso antes, e ele sabia disso, e todo mundo sabia que ele sabia. A porta do quarto de Ibrahim tinha uma placa de "Não perturbe" pendurada na maçaneta. Gustavo bateu 3 vezes, educadamente, como se a situação ainda admitisse educação. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Nada. Khalid deu um passo à frente, e Layla colocou a mão levemente no braço dele. Não para impedir, mas para dizer: estou aqui. Ele parou. Olhou para ela com uma expressão que era quase pergunta. O que faço com o que estou sentindo? Gustavo abriu a porta com a chave mestra. O quarto estava na penumbra. As cortinas blackout fechadas. O ar-condicionado ligado no mínimo. As malas no canto, intocadas, com etiquetas de outros países ainda presas nos zíperes. Sobre a mesa de trabalho, um notebook aberto, tela apagada, um copo d'água pela metade. E sobre a cama, coberto até o pescoço, completamente imóvel, Ibrahim Al-Mansuri. Ibrahim! Khalid chamou. E a voz saiu mais fina do que ele claramente queria. O rapaz não se moveu. Khalid atravessou o quarto em 4 passos e se ajoelhou ao lado da cama. Colocou a mão na testa do filho, na bochecha, no ombro. Ibrahim reagiu ao toque. Abriu os olhos lentamente. Olhou para o pai. E a expressão dele foi, nessa ordem, confusão, reconhecimento. E então algo que não era exatamente alívio e não era exatamente desespero, mas ficava no meio dos dois. Pai, ele disse em árabe, com a voz rouca de quem ficou muito tempo sem usar. Como você... Vim. Khalid respondeu. Simples assim. Claro que vim. Layla ficou na porta. Não entrou mais do que o necessário. Sabia que aquele momento não era dela, mas também sabia que, por algum motivo que ainda não conseguia nomear, sentia que não podia simplesmente virar as costas e ir buscar a vassoura que havia largado no corredor. O segurança foi chamar a enfermeira do hotel. Gustavo ficou parado no centro do quarto com aquela expressão de gerente que perdeu o controle da narrativa e ainda não decidiu como recuperá-la. A enfermeira chegou menos de 10 minutos depois. Verificou Ibrahim com eficiência clínica. Pressão, temperatura, reflexos. O rapaz estava acordado, lúcido, mas com a aparência de alguém que passou dias sem comer direito e muito menos sem dormir bem. Fisicamente, não havia emergência. Mas havia outra coisa no olhar dele que a enfermeira anotou no bloco sem dizer em voz alta. Khalid ficou ao lado da cama o tempo todo. Segurou a mão do filho. Não falou muito. Apenas ficou. Como se a presença física fosse a única linguagem que ainda cabia ali. Quando a enfermeira saiu, Gustavo se aproximou com aquele passo cauteloso de quem sabe que está pisando em terreno minado. Senhor Al-Mansuri, posso providenciar qualquer coisa que o senhor precisar. Troca de quarto, serviço médico externo,
Qualquer. Pode nos deixar a sós, Khalid disse em inglês, sem levantar os olhos do filho. Gustavo saiu. E ao passar pela porta, seus olhos encontraram os de Leila por um segundo. Havia algo nesse olhar que não era gratidão. Era uma mistura incômoda de constrangimento e reconhecimento de que ele deveria ter agido antes. No corredor, Leila respirou fundo. Havia feito o que havia para fazer. A situação estava resolvida. Ibrahim estava vivo. O pai havia chegado. Ela podia retomar o trabalho, terminar o turno, pegar o ônibus de volta para casa, fazer o jantar para Karim e para Dona Cida. Ela tinha dado 3 passos em direção ao elevador quando a voz a alcançou. Moça. Era em português. Vindo do quarto. Leila se virou. Ibrahim Al-Mansuri estava na porta do quarto, apoiado no batente, com o pai a poucos passos atrás. O rapaz era mais jovem do que a voz sugeria. Olhos escuros, cabelo despenteado, uma barba que crescera sem intenção. Ele olhou para Leila com uma expressão que misturava curiosidade e algo que ela levou 1 segundo para identificar. Reconhecimento. Como se ele a conhecesse de algum lugar que ela não conseguia mapear. Foi você que ficou lá embaixo com meu pai? Ele perguntou. Fui. Você fala árabe? Falo. Ibrahim ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que tinha textura de quem está carregando algo pesado há tempo demais. Obrigado. Leila assentiu. Ia se virar de novo quando ele continuou. Você é daqui? Da cidade? Nasci aqui, sim. Mas o árabe? Você aprendeu como? Leila hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta não era. A resposta atravessava um apartamento de infância, um pai que lia poesia em voz alta antes de dormir, uma universidade que ela amou, uma carreira que ela perdeu. A resposta tinha mais de uma vida inteira dentro. Meu pai era libanês, ela disse. Apenas isso. Ibrahim abriu a boca para falar mais, mas Khalid colocou a mão no ombro do filho com firmeza suave e disse algo baixo em árabe. Ibrahim fechou os olhos, assentiu e voltou para dentro do quarto. Khalid ficou na porta. Olhou para Leila por um longo momento. Aquele olhar de homem que passou a vida tomando decisões rápidas e que agora estava processando algo que não entrava nas categorias habituais dele. Você salvou meu filho hoje, ele disse em árabe. Eu só traduzi, Leila respondeu. Não, ele disse, simples e definitivo. Você fez muito mais do que traduzir. Leila não respondeu. Deu um aceno de cabeça respeitoso e caminhou em direção ao elevador. Ela só não viu, porque já estava de costas, que Khalid ficou parado naquela porta por um longo tempo, olhando para o corredor vazio com uma expressão que não era mais desespero. Era uma pergunta. Quando o turno de Leila terminou, ela desceu pela saída dos funcionários, como sempre. Passou pelo vestiário, trocou o uniforme, pendurou o crachá no cabide. Ao lado dela, Conceição, outra funcionária da limpeza, mulher de riso fácil e fofoca inevitável, a fitou com aquele olhar de quem está guardando uma história na boca há horas. Leila, todo mundo ficou sabendo. Soube disso. Aquele homem é rico de um jeito que a gente não consegue imaginar. O pessoal da recepção pesquisou o nome dele depois que vocês subiram. Conceição abaixou a voz como se o vestiário tivesse ouvidos. O grupo Al-Mansuri tem investimentos em mais de 20 países. Tem um nome no mundo dos negócios que aparece em lista de mais influentes lá fora. Leila guardou as últimas coisas na bolsa. Fico feliz que o filho esteja bem. Você não tá nem aí para quem ele é, né? Conceição sacudiu a cabeça com um sorriso entre a admiração e a incredulidade. É por isso que o Gustavo não consegue te mandar embora, sabe? Você é impossível de entender. Leila sorriu. Pequeno, cansado, verdadeiro. Boa noite, Conceição. Saiu para a noite com a bolsa no ombro e os pensamentos no filho que estava esperando em casa. O apartamento de Leila Nassar e Dona Cida ficava num bairro que ninguém descreveria como central, mas que tinha uma dignidade própria. Ruas arborizadas, uma padaria com cheiro de pão que chegava na calçada, vizinhos que se cumprimentavam pelo nome. Era o tipo de lugar onde as histórias acontecem devagar e as pessoas se conhecem de verdade. Quando Leila abriu a porta, Karim veio correndo no modo que só crianças têm, como se o mundo inteiro parasse de girar quando a mãe some e voltasse a funcionar no exato momento em que ela aparece.
Mamãe, a vovó deixou eu ficar até mais tarde. Dona Cida apareceu na porta da cozinha com o avental ainda amarrado e expressão de quem entregou o segredo antes de querer. Eram 10 minutos a mais, Karim. 10 minutos é mais tarde, vovó. Laila se abaixou, abraçou o filho com aquele abraço que as mães dão quando o dia foi pesado demais. O tipo de abraço que não é só carinho, é recarga. Karim aceitou por 3 segundos antes de começar a perguntar sobre o lanche. Sentadas na cozinha depois que Karim dormiu, Laila e Dona Cida tomaram chá em silêncio por um tempo. Era um silêncio de mãe e filha. Aquele que não precisa de preenchimento porque já tem conteúdo próprio. Aconteceu alguma coisa, Dona Cida disse. Não era pergunta. Laila contou. O homem que entrou gritando em árabe. O filho no quarto. A expressão de Khalid quando ouviu a língua do país dele vinda de uma mulher com uniforme de faxineira num hotel do Brasil. Dona Cida ouviu tudo sem interromper. Quando Laila terminou, ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que precede uma frase que foi pensada antes mesmo de a história terminar. Seu pai ficaria orgulhoso, ela disse. E Laila, que havia passado o dia inteiro segurando tudo, abaixou a cabeça sobre a mesa. Não chorou muito, mas chorou. Com aquele choro de quem está exausto de ser forte e às vezes precisa de uma única frase no lugar certo para deixar sair o que estava represado. Dona Cida colocou a mão sobre a dela. Não disse mais nada. Não precisava. Na manhã seguinte, quando Laila chegou ao Gran Palazzo para o turno, Fernanda a esperava na entrada dos funcionários com uma expressão que misturava entusiasmo e apreensão. Laila, o Gustavo quer falar com você. Antes do turno. Laila sentiu o estômago pesar. Conhecia o Gustavo o suficiente para saber que conversa antes do turno raramente era coisa boa. A sala do gerente era pequena, funcional, com uma planta que parecia viver só por teimosia e uma janela com vista para o estacionamento. Gustavo estava sentado atrás da mesa com uma postura que estava tentando ser neutra, mas que não alcançava a neutralidade. Laila, senta. Ela sentou. O que você fez ontem? Ele começou, e fez uma pausa longa demais, do tipo que serve para organizar uma frase que ainda não chegou na conclusão. Eu entendo que suas intenções eram boas. Mas você saiu da sua função, interferiu num atendimento que estava sendo conduzido pela equipe responsável, e isso cria precedente que o quarto não estava sendo verificado, ela disse. E precisava ser. Eu estava tomando as medidas necessárias, Laila. Você estava pedindo que ele se acalmasse. Gustavo abriu a boca, fechou. A questão aqui não é o resultado, é o processo. Aqui cada um tem uma função. E quando as pessoas saem das funções delas, o hotel, a porta da sala bateu 3 vezes. Firme. Não era a batida educada de quem pede licença. Era a batida de quem está acostumado a que portas se abram quando ele bate. Gustavo se levantou sem querer e disse, sim, com uma voz que já tinha perdido a autoridade antes de usar. A porta se abriu. Khalid Al-Mansouri entrou na sala. Diferente do dia anterior, agora composto, lenço tradicional ajustado, expressão controlada, mas com aquela presença que não precisava de volume nem de gestos para preencher todo o espaço disponível. Atrás dele, um homem de terno que Laila não reconheceu. Os olhos de Khalid foram direto para Laila. Depois para Gustavo. Eu ouvi dizer que o senhor estava tendo uma conversa com essa funcionária. Ele disse, em inglês preciso, cada palavra no lugar exato. Sobre o que aconteceu ontem. Gustavo ajeitou a gravata. Senhor Al-Mansouri, isso é um assunto interno do hotel. Eu estava apenas... Então deixa eu participar desse assunto interno. Khalid disse. E se sentou na cadeira ao lado de Laila como se tivesse sido convidado. Continue. O silêncio que se instalou tinha textura. Tinha peso. Gustavo olhou para Khalid, depois para Laila, depois para o homem de terno parado na porta, que a essa altura... Laila percebeu carregar uma pasta com o logo de um escritório jurídico. O senhor não precisa se preocupar com isso. Não havia nenhuma intenção de... Senhor Gustavo, Khalid disse, com aquela calma que é mais pesada do que qualquer grito. Essa mulher ontem fez o que nenhum de seus funcionários treinados foi capaz de fazer. Ela encontrou meu filho. Ela me impediu de entrar em pânico num momento em que o pânico poderia ter custado tempo que eu não tinha.
E agora o senhor está sentado nessa sala com ela antes do turno de trabalho para explicar o quê, exatamente? Gustavo não respondeu. Eu não vim aqui para criar problema. Khalid continuou. Vim para agradecer. Mas se o que eu estou vendo nessa sala é uma conversa punitiva para uma mulher que ontem salvou o dia de vocês e salvou a vida do meu filho. A frase ficou incompleta. E incompleta, ela pesava muito mais. Leila ficou em silêncio. Observava tudo com aquela atenção quieta que era a marca dela, sem se agitar, sem aproveitar o momento para se inflar, sem fazer nada além de existir naquele espaço com a mesma dignidade com que havia existido no saguão de mármore da véspera. Foi então que Khalid se virou para ela e disse em árabe, para que só ela ouvisse: meu filho quer te conhecer. Com calma. Quando você puder. Tem algo que ele quer te contar. Laila olhou para ele, e pela primeira vez desde o dia anterior, sentiu que aquela história não havia terminado. Na verdade, mal havia começado. Havia uma sala de estar pequena no corredor do quarto de Ibrahim. 3 poltronas, uma mesa de centro, uma janela com vista para os telhados da cidade. Era o tipo de espaço que o hotel oferecia para conversas que precisavam de privacidade sem o peso de uma sala de reuniões. Khalid havia pedido aquele espaço na manhã seguinte, antes de ir ao encontro de Laila na sala de Gustavo. Ibrahim dormia ainda. A enfermeira havia dito que o descanso era exatamente o que o corpo dele pedia. E o homem de terno, cujo nome era Sérgio Andrade e que era de fato advogado do grupo Al-Mansuri no Brasil, ficara no corredor com instruções claras de que ninguém entraria no quarto sem autorização. Quando Khalid saiu da sala de Gustavo com Laila ao lado, caminhou em silêncio pelo corredor até aquela sala de estar. Abriu a porta, indicou as poltronas com um gesto simples e esperou que ela entrasse. Laila entrou, sentou, colocou a bolsa no colo como quem ainda não decidiu se vai ficar. Khalid se sentou à sua frente e ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio de quem está escolhendo com cuidado cada palavra que vai usar. Meu filho estudou nessa cidade. Ele começou, em árabe. Veio jovem. Eu não queria que viesse. Achei que estava longe demais, que o mundo aqui era diferente demais. Mas ele insistiu, e eu aprendi, com os anos, que insistência de filho, às vezes, é o único idioma que um pai precisa aprender a respeitar. Leila ouviu sem interromper. Ele ficou. Estudou, formou-se, construiu amizades. E há alguns meses, começou a falar de uma professora. Não de forma romantizada. Ibrahim não é assim. Ele falava com respeito, com admiração. Dizia que era a melhor professora que havia tido. Que ensinava árabe de um jeito que ele nunca tinha visto. Não como técnica, mas como história viva. Algo dentro de Laila parou. Ele dizia que ela entendia a língua por dentro. Que quando ela explicava uma palavra, você sentia de onde aquela palavra vinha. Quem a tinha carregado antes de você. O que ela custou para chegar até o presente. Khalid pausou. E então, de uma semana para outra, essa professora desapareceu. A faculdade não deu explicação. Os colegas não souberam dizer. E Ibrahim não soube lidar com isso. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Leila olhou para Khalid com aquela expressão de quem está reconhecendo o contorno de uma dor que achava ter enterrado fundo o suficiente para não ser vista. A faculdade luminar, ela disse em voz baixa. Não era pergunta. Khalid assentiu. Ibrahim estudou lá. Laila fechou os olhos por um instante. Apenas um instante. Quando os abriu, havia algo neles que era ao mesmo tempo mais pesado e mais claro do que antes. Eu ensinei lá, ela disse. Por anos. Literatura e língua árabe. Era o que eu mais amava no mundo, depois do meu filho. O que aconteceu? A pergunta era direta. Vinda de outro homem, em outro contexto, poderia parecer invasiva. Vinda de Khalid. Naquele momento, depois de tudo que havia acontecido nas últimas horas, soava como a pergunta que alguém faz quando realmente quer a resposta. Não por curiosidade, mas porque a resposta importa. Laila respirou fundo. Houve uma reestruturação na faculdade. O novo diretor queria cortar o departamento de línguas menos procuradas.
árabe, persa, hebraico. Eu me opus. Formalmente, com documentos, com dados, com argumentos. Mostrei que a demanda existia, que os alunos existiam, que a relevância existia. Ela fez uma pausa. Não adiantou. O corte foi feito. E eu fui junto com ele. Você foi demitida por se opor. Formalmente, foi chamado de redução de quadro. O canto da boca dela esboçou algo que não chegava a ser sorriso. Mas sim, foi isso. Khalid ficou em silêncio por um momento que Layla não tentou preencher. Ibrahim não sabia disso. Ele disse finalmente. Só sabia que você havia sumido. Tentou descobrir o que havia acontecido, mas a faculdade não deu informação nenhuma. Ele foi até a secretaria, enviou e-mails, procurou colegas. Nada. Como se você nunca tivesse existido lá dentro. Layla conhecia esse sentimento. Conhecia muito bem. E isso o afetou, ela disse. Não era julgamento. Era constatação. Mais do que eu imaginava. Khalid respondeu. E havia nessa frase o peso de um pai que descobriu tarde demais o tamanho de algo que seu filho estava carregando sozinho. Ibrahim é um rapaz que sente profundamente. Eu demorei para entender isso. No nosso mundo, no ambiente em que crescemos, sentir profundamente nem sempre é valorizado da forma certa. Eu o ensinei a ser forte, mas não o ensinei que força e dor podem existir ao mesmo tempo. Layla olhou para ele e pensou em Karim, que tinha a mesma idade que Ibrahim tinha quando começou a sentir o mundo de forma intensa. Pensou no que ela faria diferente, no que tentaria dizer antes que fosse tarde demais. Ele vai ficar bem, ela disse. Vai, Khalid concordou. Mas eu precisava que ele soubesse que vim, que sempre vou vir. A porta da sala de estar se abriu devagar. Ibrahim estava na entrada. Havia dormido, isso era visível na postura ligeiramente mais firme, nos olhos menos opacos do que na véspera. Ele olhou para o pai, depois para Layla, e ficou parado por um segundo como quem não tem certeza se está interrompendo algo. Pode entrar, Khalid disse em árabe. Ibrahim entrou. Sentou na terceira poltrona entre os dois e ficou com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. O gesto de alguém que preparou o que vai dizer, mas ainda está reunindo coragem para começar. Professora Layla, ele disse em português, olhando para ela com aquela mistura de reconhecimento e constrangimento que ela havia notado no corredor na véspera. Eu sabia que era a senhora quando ficou no saguão. Reconheci a voz quando falou árabe. Layla ficou imóvel. A senhora não me reconhece porque eu era um entre muitos alunos, mas eu lembro de cada aula. Ele parou. Recomeçou. Quando a senhora desapareceu da faculdade, eu fui atrás. Perguntei, tentei descobrir. Até que um colega me contou o que havia ouvido, que a senhora tinha sido demitida porque incomodou o novo diretor. E eu não consegui aceitar isso direito. Ibrahim, Layla disse com gentileza. O que aconteceu lá não foi culpa sua. Eu sei. Ele ergueu os olhos. Mas me fez pensar em coisas que eu já vinha pensando há tempo. Sobre o quanto é difícil fazer a coisa certa num lugar que não quer a coisa certa. Sobre o quanto pessoas que ensinam o que importa de verdade são as primeiras a ser descartadas. Sua voz vacilou levemente. E eu fiquei com isso, sem conseguir falar, sem conseguir resolver, até que ficou pesado demais para sair do quarto. O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio. Cheio de 3 histórias que haviam se encontrado naquele hotel por caminhos que ninguém poderia ter planejado. Khalid olhou para o filho com uma expressão que Layla reconheceu instantaneamente porque já havia visto no espelho. O olhar de quem entende tarde, mas entende de verdade e carrega o peso dessa diferença de tempo. Por que não me contou? Khalid perguntou em árabe. A voz saiu mais baixa do que ele queria. Ibrahim respondeu também em árabe e Layla entendeu cada palavra. Porque eu achei que você ia dizer para ser forte. E eu já estava tentando ser forte. Só que força não era o que eu precisava. A frase ficou suspensa no ar, como a última nota de uma música que ninguém quer que termine. Khalid se levantou da poltrona. Atravessou o pequeno espaço entre as cadeiras e colocou as mãos nos ombros do filho. Não disse nada por um tempo. Quando falou, foi com uma voz que Layla teve a sensação de que Ibrahim nunca havia ouvido do pai com aquela textura exata. Eu errei nisso. Me perdoa. Ibrahim não respondeu com palavras.
Apoiou a testa no ombro do pai. Aquele gesto que os filhos fazem quando a armadura cai, e o que fica é só o menino que ainda existe dentro do homem. Layla olhou para a janela. Deu ao pai e ao filho aquele espaço invisível que se constrói quando duas pessoas precisam de um momento que não tem lugar para testemunhas, mesmo que a testemunha esteja fisicamente presente. Quando os três saíram da sala de estar, o corredor estava mais movimentado do que pela manhã. Fernanda passava com uma pasta, cumprimentou Layla com um sorriso que tinha dentro dele todo o alívio de alguém que ficou feliz com o desfecho do dia anterior. 2 hóspedes entravam no elevador. O hotel seguia seu ritmo. Sérgio Andrade, o advogado, se aproximou de Khalid e falou em voz baixa. Khalid assentiu, trocou algumas palavras e então se virou para Layla. Sérgio ficou com documentos que eu precisava assinar. Me dá um momento. Layla acenou. Ficou no corredor com Ibrahim, que encostou na parede com aquela postura de jovem que ainda está aprendendo a ocupar o próprio espaço no mundo. A senhora vai continuar trabalhando aqui? Ele perguntou. Por enquanto, sim. A senhora deveria estar numa sala de aula. Layla olhou para ele. Havia uma franqueza naquela frase que não era julgamento. Era a franqueza de alguém que aprendeu com a professora que palavras verdadeiras merecem ser ditas. A vida tem um jeito próprio de se reorganizar, ela respondeu. A senhora acredita nisso? Acredito. Não sempre na hora que a gente quer, mas acredito. Ibrahim ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que tinha algo de resolução recém-descoberta. Quando eu voltar para a faculdade, vou falar com o conselho acadêmico. Formalmente. O corte do departamento foi feito sem processo adequado. Eu pesquisei. Existem alunos suficientes, existem dados suficientes, existe base legal suficiente para contestar. Layla ficou imóvel. Ibrahim. Não estou prometendo resultado, ele continuou, antes que ela pudesse dizer mais. Estou prometendo que vou tentar. A senhora me ensinou que algumas coisas valem a tentativa mesmo quando o resultado é incerto. Disse isso numa aula sobre o significado da palavra árabe sabr. Ele fez uma pausa. Paciência que não é passividade. Paciência que age. Layla ficou olhando para aquele rapaz que havia encontrado no quarto escuro menos de 24 horas atrás. Pensou em quantas vezes havia dito aquela palavra em sala de aula sem saber quem a estava guardando. Pensou em quantas sementes uma pessoa planta sem nunca ver a árvore. E então, pela segunda vez em 2 dias, os olhos de Layla Nassar encheram de água. Dessa vez, ela não tentou esconder. Que seu pai tem sorte, ela disse, com a voz levemente embargada. Ibrahim sacudiu a cabeça levemente. Nós 2 temos. Quando Layla finalmente retomou o turno, quase 2 horas depois do horário previsto, Gustavo não disse nada. Ficou na porta da sala dele observando ela passar pelo corredor com a postura de alguém que está reavaliando algo que achava que já sabia. Conceição apareceu dobrado de uma esquina com o olhar de quem está guardando novidade há tempo demais. Layla, o pessoal está dizendo que o homem árabe ficou na sala do Gustavo com você esta manhã. E o Gustavo ficou mudo. O Gustavo falou o que tinha que falar. Layla respondeu sem parar o passo. E o senhor árabe? Também. Conceição andou do lado dela por alguns passos, esperando mais. Quando percebeu que não vinha, suspirou com a resignação de quem já conhece o personagem. Um dia você me conta tudo isso direito. Um dia. Layla concordou, com aquele sorriso pequeno e cansado que era, nela, a forma mais honesta de carinho. Naquela noite, sentada ao lado de Karim enquanto ele terminava um desenho de um mapa imaginário cheio de nomes inventados e rotas coloridas, Layla pensou em paciência. Paciência que não é passividade. Pensou na demissão que havia engolido sem conseguir contestar na época porque estava sozinha, exausta, com um filho pequeno e uma mãe para cuidar. Pensou nos anos de silêncio que se seguiram. Não o silêncio da derrota, mas o silêncio de quem está esperando o momento certo sem saber se ele vai vir. Pensou num aluno que havia guardado uma palavra numa aula e a carregado por todo esse tempo sem que ela soubesse. Mamãe, Karim disse, sem levantar os olhos do mapa. Você estava pensando alto. Estava? Estava respirando diferente.
Você respira diferente quando está pensando em coisa importante. Laila olhou para o filho, para aquela criança que enxergava o mundo com uma precisão que ainda a surpreendia. Você é muito observador, sabia? A vovó diz que puxei você. Dona Cida, da cozinha, soltou uma risada curta que chegou até a sala como música. Laila colocou a mão sobre o mapa de Karim, aquele mundo inventado com nomes que só ele conhecia, e sentiu, com uma clareza que raramente visita as pessoas 2 vezes no mesmo dia, que algo estava mudando. Não sabia ainda a forma que essa mudança teria. Não sabia que Khalid al-Mansuri, naquela mesma noite, fazia uma ligação para um advogado diferente de Sérgio, um especialista em direito trabalhista e acadêmico. Não sabia que Ibrahim havia enviado um e-mail formal para o conselho da Faculdade Luminar antes de dormir. Não sabia que Gustavo Ramos havia ligado para a diretoria do Hotel Gran Palazzo naquela tarde e dito, com uma voz que não tinha a habitual leveza arrogante, que havia uma funcionária que merecia atenção diferente da que estava recebendo. Ela não sabia de nada disso, mas Dona Cida, que apareceu na sala com 2 xícaras de chá e o olhar de quem leu o futuro numa panela de feijão, se sentou ao lado da filha, olhou para o mapa de Karim e disse: "Quando uma porta fecha do jeito errado, filha, ela deixa uma rachadura, e luz entra por rachadura." Karim levantou os olhos do mapa. "Que rachadura, vovó?" "A melhor de todas," Dona Cida respondeu. "A que não estava no plano de ninguém." Dias se passaram. O Gran Palazzo voltou ao seu ritmo habitual. Hóspedes entrando, hóspedes saindo, lustres refletindo luz sobre o mármore como se nada tivesse acontecido naquele saguão. A vida de hotel tem essa característica peculiar. Absorve tempestades e segue funcionando como se a calmaria fosse a única coisa que sempre existiu. Khalid al-Mansuri havia deixado Ibrahim mais estável, com acompanhamento médico agendado, e Sérgio Andrade de sobreaviso. Mas o pai não havia voltado para casa. Havia trocado de quarto, um andar acima, vista diferente, e permanecido na cidade. Ibrahim sabia disso. Não protestou. Laila, por sua vez, seguia o turno. Vassoura, carrinho, corredor, quarto, corredor, saguão. O trabalho que ocupa as mãos e libera a cabeça para pensar em outras coisas. Ela havia aprendido, nos anos que se seguiram à admissão, que dignidade não mora no cargo. Mora na postura com que a pessoa atravessa qualquer que seja a porta que estiver à sua frente. Foi numa tarde comum, quando ela empurrava o carrinho pelo corredor do 5º andar, que Fernanda apareceu pela escada com uma expressão que não era de emergência, mas tampouco era de rotina. "Laila, tem uma ligação para você na recepção. De fora." A pessoa disse que é urgente e pediu pelo seu nome completo. Laila franziu o senho. Ninguém ligava para ela no trabalho. Dona Cida tinha o celular. A escola de Karim também. "Quem é?" Não quis se identificar para mim. Só disse que era relacionado à Faculdade Luminar. O carrinho parou. A ligação foi breve. A voz do outro lado era feminina, apressada, levemente nervosa, como quem faz uma coisa sabendo que não deveria estar fazendo. "Laila Nassar?" "Sim. Meu nome não importa agora. Eu trabalho na secretaria acadêmica da Faculdade Luminar. Eu soube que alguém está fazendo perguntas sobre o seu processo de desligamento. Um advogado entrou em contato com o arquivo institucional pedindo documentação." Laila ficou em silêncio. Deixou a mulher continuar. "Eu precisava te avisar porque eu estava lá quando aconteceu. Eu vi coisas que não bateriam com o que consta no documento oficial. E se alguém está investigando, eu acho que você precisa saber de algo antes que o diretor saiba que estão investigando." "Me conta," Laila disse, com a voz mais firme do que se sentia. A mulher fez uma pausa longa. "O corte do departamento foi real, mas você não era a única professora que podia ser desligada dentro dele. Havia outros 2 com menos tempo de casa do que você. Pelo critério legal, você deveria ter sido a última a sair, não a primeira." Laila fechou os olhos por um segundo. "Por que fui a primeira? Porque você assinou o documento de oposição formal. E porque o nome do novo diretor, Renato Caldas, estava ligado a um grupo de investidores que queria transformar parte da estrutura acadêmica em cursos de extensão pagos. O departamento de línguas seria substituído por uma plataforma digital terceirizada, mais barata, mais lucrativa.
Você impediu isso durante meses com seus argumentos. Quando o conselho começou a balançar a favor de você, Caldas acelerou o processo de reestruturação e garantiu que seu nome fosse o primeiro da lista. O corredor estava vazio, o carrinho estava parado. Laila segurou o fone com as duas mãos sem perceber. Por que você está me contando isso agora? A mulher demorou para responder. Porque quando você foi embora, o departamento fechou 3 meses depois mesmo assim. A plataforma digital que Caldas queria nunca foi aprovada pelo Conselho Federal. Os alunos perderam o curso de árabe, de persa, de hebraico. E eu fiquei aqui, calada, assistindo a tudo isso, sabendo o que sei. Uma pausa. Já faz tempo demais para continuar calada. A ligação terminou antes que Laila conseguisse dizer mais alguma coisa. Ela ficou com o fone na mão por alguns segundos, olhando para a parede do corredor da recepção, como se houvesse algo escrito nela que ela precisasse decifrar. Fernanda, que estava ao lado, não havia ouvido o conteúdo, mas havia visto a expressão de Laila mudar durante a ligação e conhecia bem o suficiente aquela mulher para saber que alguma coisa grande acabava de acontecer. Tudo bem? Tudo bem, Laila disse. E então, quase para si mesma. Ou vai ficar. Naquela mesma tarde, enquanto o sol descia sobre a cidade e o Gran Palazzo acendia suas luzes externas, Khalid Al-Mansouri estava sentado no restaurante interno do hotel com Sérgio Andrade, quando o advogado abriu a pasta que havia carregado por dias e colocou 3 folhas sobre a mesa. Os documentos do arquivo institucional chegaram, Sérgio disse, ajustando os óculos. E tem algo que não está batendo. Khalid olhou para as folhas sem tocá-las. Havia aprendido, em décadas de negócios, que documentos importantes merecem ser lidos com os olhos, não com as mãos ansiosas. Me conta. O processo de desligamento da professora Laila Nassar foi formalizado com base em corte de departamento por inviabilidade financeira. Isso é o que consta. Mas o relatório financeiro do semestre em que ela foi demitida mostra que o departamento de línguas operava dentro do orçamento aprovado. Sem déficit. Sem pendência. Sérgio fez uma pausa. Financeiramente, não havia justificativa para o corte. Khalid olhou para ele. Então o motivo real era outro. O motivo real, pelo que consegui apurar até agora, estava relacionado a uma proposta de parceria entre a faculdade e uma empresa de tecnologia educacional chamada Grupo Vértice. Essa empresa oferecia plataformas digitais para substituir departamentos presenciais considerados de baixa demanda. O diretor Renato Caldas era, até pouco antes de assumir a direção, consultor dessa mesma empresa. O silêncio entre os 2 homens tinha a qualidade específica de quem está diante de uma injustiça que não foi acidente. Ela foi demitida para abrir espaço para um negócio. Khalid disse. É a hipótese mais sólida que os documentos sustentam. Khalid encostou no escorar da cadeira. Ficou olhando para a janela do restaurante. A cidade lá fora continuava sua vida sem saber de nada disso, como sempre faz. O que é possível fazer? Existem caminhos, Sérgio disse, com a voz cuidadosa de advogado que não promete resultado antes de prometer processo. O desligamento pode ser contestado com base nos critérios legais de sequência. Ela tinha mais tempo de casa que outros professores do departamento. Isso é documentável. Se combinarmos isso com a ligação entre Caldas e o Grupo Vértice, temos base para a alegação de demissão com motivação irregular. Ele pausou. Mas vai depender dela. Ela precisa querer entrar com isso. Khalid assentiu devagar. Antes de qualquer movimento legal, quero que ela saiba de tudo. Não por mim. Não como favor. Ele olhou para Sérgio com aquela firmeza que não precisava de volume. Ela precisa escolher. Ibrahim pediu para ser ele a contar. Khalid aceitou sem questionar, porque havia aprendido nos últimos dias que seu filho tinha formas de fazer as coisas que mereciam ser respeitadas. O encontro aconteceu no mesmo café no térreo do hotel onde Ibrahim tomava o pequeno almoço desde que havia saído do quarto. Um lugar com luz natural, cadeiras confortáveis, o cheiro de café coado que faz qualquer ambiente parecer menos ameaçador. Quando Laila chegou, com a roupa do trabalho ainda, turno recém-encerrado, Ibrahim já estava lá com 2 cafés e uma expressão que misturava determinação e algo que era quase nervosismo. Obrigado por vir, ele disse. Você pediu com educação. Ela respondeu sentando.
É difícil dizer não a quem pede com educação. Uma pontada de sorriso cruzou o rosto dele. Ele contou tudo, sem rodeios, sem suavizar o que não merecia ser suavizado. Os documentos, a ligação entre Caldas e o Grupo Vértice, o critério legal que havia sido ignorado. Contou com a clareza de quem preparou as palavras, mas não ensaiou a emoção, porque a emoção estava lá de qualquer forma, sem precisar de ensaio. Leila ouviu, sem interromper. O café esfriou na xícara e ela não percebeu. Quando Ibrahim terminou, o silêncio durou o tempo que precisa durar quando alguém acaba de receber a confirmação de algo que sempre suspeitou, mas nunca pôde provar. Eu sabia que não havia sido só o orçamento, ela disse finalmente. A voz estava firme, mas havia alguma coisa abaixo da firmeza que vibrava levemente, como corda apertada além do ponto certo. Mas saber e poder provar são coisas muito diferentes. Agora você pode provar, Ibrahim disse. Laila olhou para o café frio. Pensou em quanto tempo havia passado desde aquela demissão. Pensou nos meses que se seguiram, procurando emprego, pedindo currículo em lugares que olhavam para o título de professora universitária como se fosse exagero para a vaga disponível, até que o Gran Palazzo apareceu e ela aceitou porque Karim precisava de caderno novo e Dona Cida precisava de remédio, e orgulho não resolve nenhuma dessas equações. Pensou em todas as noites que ficou acordada, sem conseguir nomear exatamente o que doía, se era a injustiça ou a solidão de carregá-la sem poder contestar. Se eu entrar com isso, ela disse devagar, Caldas vai reagir. Pessoas assim sempre reagem. Sérgio já mapeou isso, Ibrahim respondeu. E meu pai está disposto a garantir que você não enfrente isso sem suporte jurídico e financeiro. Eu não vou aceitar caridade. Não é caridade, ele disse, com uma firmeza que soou estranhamente familiar nela, como quem aprendeu a dizer certas coisas com determinação ao longo dos anos. É correção de uma injustiça. Existe diferença. Laila olhou para ele e pensou em paciência. Paciência que não é passividade. Paciência que age. Me dá alguns dias, ela disse. Naquela noite, Laila chegou em casa mais tarde do que de costume. Karim já dormia. Dona Cida estava acordada na cozinha com o rádio ligado baixo. Aquele hábito de mulher que aprendeu que esperar fica mais leve com som de fundo. Quando Laila entrou e Dona Cida viu a expressão dela, a mãe desligou o rádio. Sentaram. Laila contou. Desta vez tudo. A ligação misteriosa da secretária, o que Sérgio havia encontrado nos documentos, a conversa com Ibrahim no café. Contou como quem solta um peso que estava amarrado nas costas há tempo demais. Dona Cida ouviu tudo. Sem interromper, sem fazer o rosto de quem já sabia, sem nenhuma daquelas frases prontas que as pessoas usam quando não sabem o que dizer e preenchem o silêncio com palavras que não chegam de verdade. Quando Laila terminou, Dona Cida ficou olhando para a mesa por um momento. Você tem medo de começar de novo, ela disse. Não era pergunta. Tenho, Laila admitiu. Não tenho medo de lutar. Tenho medo de lutar e perder de novo, porque da última vez eu tinha mais reserva. Agora tenho Karim, tenho você, tenho o aluguel, tem tudo o que precisa. Dona Cida disse com aquela calma de quem fala de um lugar que não é otimismo fácil. É fé construída em cima de muita coisa difícil. Filha, você passou pelos últimos anos sobrevivendo. E sobreviver tem um custo que a gente só percebe quando para olhar. Ela segurou a mão de Laila sobre a mesa. Mas sobrevivência não é destino. É ponto de partida. Laila sentiu a garganta apertar. E se não der certo? Aí a gente vê. Dona Cida respondeu. Simples assim. Mas você vai me olhar nos olhos e me dizer que prefere não tentar? A resposta não veio em palavras. Veio quando Laila abaixou a cabeça, respirou fundo pelo nariz e ficou assim por alguns segundos. Aquele momento que não é fraqueza, é a pessoa encontrando dentro de si mesma o chão que sempre esteve lá, só precisava de silêncio para ser sentido. Quando ergueu os olhos, havia algo diferente neles. Não era euforia. Não era o brilho fácil de quem tomou uma decisão simples. Era algo mais sólido, mais quieto, mais parecido com a pessoa que havia atravessado um saguão de mármore com uma vassoura na mão porque havia decidido que algumas coisas importam mais do que qualquer protocolo. Vou ligar para o Ibrahim amanhã.
ela disse. Dona Cida apertou sua mão. E então, de dentro do quarto, veio a voz sonolenta de Karim. Vovó. O rádio desligou. As duas olharam uma para a outra. E riram. Aquela risada de cansaço e amor que só acontece entre pessoas que dividiram um teto e uma vida por tempo suficiente para saber que o riso e o choro muitas vezes habitam o mesmo segundo. Dorme, Karim. Dona Cida chamou. Tá escuro. A vida inteira você dorme no escuro, menino. Uma pausa. Mas hoje parece mais escuro. Leila se levantou, foi até o quarto do filho e ficou na porta por um momento olhando para aquele menino que dormia enrolado no cobertor com um mapa imaginário dobrado em cima da mesinha de cabeceira. Entrou devagar. Sentou na beira da cama. Colocou a mão no cabelo dele. Karim abriu um olho. Mamãe, você chegou? Cheguei. Foi um dia importante? Laila sorriu no escuro. Foi. Importante bom ou importante difícil? Ela pensou por um momento. Os dois juntos. Karim fechou o olho satisfeito, como se essa fosse exatamente a resposta certa. A vovó diz que os dias assim são os que a gente não esquece. A vovó tem razão. A vovó sempre tem razão. Ele murmurou, já voltando ao sono. É meio chato isso. Laila ficou ali até a respiração dele ficar funda e regular. Depois se levantou, foi até a janela pequena do quarto e olhou para a rua lá embaixo. Em algum lugar naquela cidade, Renato Caldas estava dormindo sem saber que alguém havia encontrado o que ele havia escondido nas entrelinhas de documentos que achava que nunca seriam lidos com atenção suficiente. E Leila Nassar, que havia atravessado anos inteiros no silêncio da sobrevivência, havia tomado uma decisão que nenhum documento, nenhum cargo e nenhum diretor poderiam mais reverter. Ela ia agir. Não por raiva. Não por vingança, por saber. E quando ela desligou o telefone e ficou olhando para ele na mão por um momento, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não leveza, porque a situação não era leve. Era algo mais preciso do que leveza. Era clareza. A sensação de que o próximo passo, por mais difícil que fosse, era exatamente o passo certo. O escritório de Sérgio Andrade ficava num edifício comercial a algumas ruas do Gran Palazzo. Sóbrio, organizado, com paredes cobertas de prateleiras, e aquele silêncio específico de lugar onde palavras têm peso legal. Laila entrou com a bolsa no ombro e a postura de quem atravessa uma porta sabendo que o que está do outro lado vai mudar alguma coisa. Khalid estava lá, sentado num canto, discreto, como alguém que quer deixar claro que veio como testemunha, não como protagonista. Quando Laila entrou, ele se limitou a um aceno respeitoso. Ela retribuiu. Ibrahim chegou minutos depois, com uma pasta fina debaixo do braço, e aquela expressão de concentração que Laila reconhecia era a expressão que ele tinha quando se preparava para uma apresentação importante em sala de aula. Focado. Presente. Sérgio colocou os documentos sobre a mesa e começou. Durante a hora que se seguiu, Laila ouviu a história da própria demissão contada com precisão que ela nunca havia tido acesso. Os critérios legais ignorados. A sequência de desligamento que deveria tê-la protegido. A ligação documentada entre Renato Caldas e o Grupo Vértice. O relatório financeiro que derrubava a justificativa oficial. Cada documento era uma camada que havia sido colocada sobre a verdade para que ela ficasse enterrada. Temos base sólida para a contestação trabalhista, Sérgio disse, com a objetividade de quem já viu muitos casos e sabe separar sentimento de argumento. E dependendo do que a secretária que te ligou estiver disposta a declarar formalmente, podemos expandir para a irregularidade administrativa. Isso alcança Caldas diretamente. Ela tem medo, Laila disse. Quando ligou, a voz dela estava nervosa. Não podemos contar com ela antes de saber se ela está segura para falar. Concordo, Sérgio respondeu. Por isso não vamos construir o caso em cima do depoimento dela. Vamos construir em cima dos documentos. Se ela decidir falar, reforça. Se não decidir, o caso segue de pé. Leila olhou para a mesa cheia de papéis, para os documentos que alguém havia preenchido com mentira suficientemente bem formatada para parecer procedimento. Quanto tempo isso leva? A contestação trabalhista pode ser protocolada esta semana. O processo em si tem o prazo natural do sistema. Não será rápido. Sérgio pausou.
mas vai deixar rastro. E rastro é o que pessoas como Caldas mais temem. O que aconteceu 3 dias depois não estava no plano de ninguém. A secretária ligou de novo. Desta vez não estava nervosa. Estava decidida. E havia uma diferença enorme entre os 2 estados que qualquer pessoa reconhece na voz de outra quando para ouvir de verdade. Disse que havia conversado com o marido, que havia perdido noites de sono, que havia olhado para o próprio filho pequeno e pensado no que responderia se um dia ele perguntasse o que ela havia feito quando soube de uma injustiça e teve a chance de falar. Disse que queria depor. O nome dela era Soraya Mendes, e ela trabalhava na secretaria acadêmica da Faculdade Luminar havia anos. Havia presenciado a reunião em que Caldas havia determinado a sequência de desligamentos. Havia ouvido, com suas próprias palavras, o diretor dizer que Laila Nassar precisava sair antes, porque era ela quem tinha argumentos suficientes para travar o processo indefinidamente. Quando Laila soube, ficou sentada na cadeira da sala de Sérgio por um longo momento sem dizer nada. Ibrahim, que estava ao lado, olhou para ela com aquela atenção de quem aprendeu que nem todo silêncio precisa ser preenchido. "Você está bem?" ele perguntou baixo. "Estou pensando em quantas vezes eu me perguntei se havia feito algo errado." Laila respondeu, a voz controlada, mas com aquela camada abaixo que vibrava. "Se talvez eu tivesse sido difícil demais, exigente demais, inflexível demais. Você passa tanto tempo carregando uma dúvida sobre si mesma que quando a dúvida some, leva um tempo para acreditar que sumiu de verdade." Ibrahim ficou em silêncio. "Minha mãe dizia isso", ele disse, depois de um momento, "que as pessoas que mais questionam a si mesmas são as que menos deveriam." Leila olhou para ele e pensou que Khalid al-Mansuri, com todos os seus recursos e toda a sua presença, havia criado um filho que sabia dizer a coisa certa no momento certo. Isso não vinha de dinheiro. Isso vinha de algo muito mais difícil de construir. A contestação foi protocolada na mesma semana. O protocolo em si era um documento frio, técnico, cheio de linguagem jurídica que não traduzia nada do que havia custado chegar até ali. Mas Laila assinou com a mão firme e o olhar direto, e quando colocou a caneta de volta sobre a mesa de Sérgio, sentiu que havia atravessado uma linha que não era só legal, era pessoal. Era o fim de um silêncio que havia durado tempo demais. Naquela noite, Laila chegou em casa e encontrou Karim com um mapa espalhado na mesa da cozinha, acrescentando novos territórios com um lápis vermelho. Dona Cida descascava frutas ao lado com a tranquilidade de quem faz a mesma coisa há décadas e ainda encontra paz nisso. "Conseguiu", Dona Cida disse. Não era pergunta. Era a frase de quem leu no passo da filha entrando pela porta que algo havia se resolvido. "Protocolamos hoje." Dona Cida colocou as frutas de lado e fez o sinal da cruz com uma naturalidade que não tinha nada de exagero. Era só fé vivida, sem performance. Karim levantou os olhos do mapa. "O que protocolaram?" "Uma coisa importante." Laila respondeu. "Importante como o dia que você foi ao hotel falar com um homem árabe?" Laila se sentou ao lado do filho e olhou para o mapa cheio de lugares inventados. "Mais importante", ela disse. Karim considerou isso por um segundo, com a seriedade de criança que trata assuntos dos adultos com respeito genuíno. "Então a gente comemora." "Com o quê?" Ele apontou para as frutas que Dona Cida havia descascado. "Com isso." Dona Cida soltou uma risada curta e verdadeira. Laila também riu. Aquele riso que sai quando o cansaço e o alívio se encontram no mesmo instante e o corpo não sabe o que fazer além de rir. Mas enquanto comiam as frutas na mesa pequena daquele apartamento que cabia inteiro num corredor do Gran Palazzo, nenhuma das 3 pessoas naquela cozinha sabia que Renato Caldas havia sido informado sobre o protocolo naquela mesma tarde, e que a reação dele não seria silenciosa. A reação de Renato Caldas não demorou, e não foi silenciosa. 2 dias depois do protocolo, Sérgio Andrade ligou para Laila cedo, antes do turno, antes do café, antes de qualquer coisa que pudesse preparar o estômago para o que ele tinha a dizer. Caldas contratou um escritório para contra-atacar. Sérgio disse, sem rodeios. "Não é defesa, é ataque. Eles protocolaram ontem à noite uma notificação extrajudicial contra você, alegando que a contestação é de má-fé e que você usou informações obtidas de forma irregular para embasar o processo." Laila ficou em silêncio. "Eles estão dizendo que os documentos foram obtidos ilegalmente?"
Estão tentando. É uma manobra para desestabilizar antes que o processo ganhe tração. Se conseguirem te fazer recuar agora, o caso some antes de virar problema real para Caldas. Mas os documentos vieram do arquivo institucional, por solicitação formal. Eu sei. E temos registro de cada solicitação. A notificação deles não tem base jurídica sólida. É pressão, não argumento. Sérgio pausou. Mas pressão funciona quando a pessoa do outro lado está sozinha. Por isso estou ligando agora. Para que você saiba que não está. Laila fechou os olhos por um segundo. Pensou em Caldas acordado no meio da noite ligando para advogados, construindo notificações, tentando apagar o que ela havia começado. Pensou em quanto tempo ele havia dormido tranquilo enquanto ela empurrava carrinho por corredor de hotel. O que fazemos? Respondemos. Com calma, com precisão e com tudo que temos. A voz de Sérgio tinha aquela firmeza tranquila de quem já viu essa jogada antes. Mas eu precisava que você soubesse antes de mais ninguém. Khalid ficou sabendo na mesma manhã. Ibrahim lhe contou. Não como alguém que traz má notícia, mas como alguém que havia decidido que transparência era a única forma de atravessar aquela situação sem perder o que havia sido construído. O pai ouviu. Ficou em silêncio por um momento. Aquele silêncio de homem que já enfrentou oponentes em salas muito maiores do que aquela, e aprendeu que a primeira reação raramente é a melhor reação. Caldas está com medo, ele disse finalmente. É o que Sérgio também acha. Pessoas com medo atacam antes de defender. Khalid se levantou da cadeira do quarto, o quarto que havia trocado semanas atrás para ficar perto do filho, e onde havia ficado não apenas para acompanhar a recuperação de Ibrahim, mas porque havia entendido naqueles dias que o filho precisava do pai presente de uma forma que uma ligação internacional nunca conseguiria substituir. Eu preciso falar com ela. Ibrahim assentiu. Havia algo no olhar do pai que ele reconhecia, mas raramente via. Não era raiva, não era poder sendo exercido. Era o olhar de alguém que sentiu uma dívida e decidiu que era hora de pagá-la. Laila estava no corredor do terceiro andar quando Khalid a encontrou. Carrinho ao lado, mãos ocupadas, turno em andamento. Ele caminhou até ela com aquela presença que preenchia corredores, sem precisar de barulho. Você soube, ela disse, antes que ele abrisse a boca. Soube. Ele parou a alguns passos de distância, respeitoso como sempre havia sido. Quero que saiba que Sérgio tem autorização para usar todos os recursos necessários, sem limite. Laila o olhou por um momento. Khalid, ela disse. E era a primeira vez que usava o nome dele sem o tratamento formal, o que fez os dois perceberem ao mesmo tempo. Eu ouvi o que você está oferecendo, e eu sei que vem de um lugar honesto, mas eu preciso que isso seja minha luta. Suportada sim, mas minha. Ele ficou em silêncio. Se eu vencer porque você pagou o suficiente para vencer, eu não voltei. Só mudei de patrão. A voz dela não tinha dureza. Tinha apenas a clareza de alguém que havia pensado nisso na noite anterior e chegado a uma conclusão que não tinha volta. O que eu preciso de você não é dinheiro. É que Sérgio continue ao meu lado. E que Ibrahim não deixe de ser o que ele é. Khalid ficou olhando para ela por um longo momento. E então fez algo que Laila não esperava. Ele sorriu. Não o sorriso controlado do homem de negócios. O sorriso verdadeiro. Pequeno, cansado, cheio de respeito. Meu filho escolheu bem a professora que admirava. O Gran Palazzo tinha, naquela semana, uma movimentação diferente da habitual. Helena Vasconcelos havia chegado para uma auditoria de rotina do grupo hoteleiro. Uma mulher de cabelos curtos e presença que não precisava de apresentação, porque qualquer pessoa que a visse entrar pelo saguão entendia instintivamente que ela estava acima do organograma visível. Era a CEO do grupo que controlava o Gran Palazzo, e suas visitas eram sempre breves, objetivas e deixavam rastro. Gustavo Ramos havia passado os dias anteriores com aquela energia específica de gerente que sabe que a chefia vem e fica revisando cada detalhe de cada processo como se pudesse apagar tudo o que havia escapado do controle nas últimas semanas. Mas Helena não era o tipo de pessoa que chegava para ver o que queriam que ela visse. Na tarde do segundo dia de visita, ela pediu para conversar com Fernanda Correia. A recepcionista entrou na sala com o cuidado de quem não sabe o que esperar.
e saiu 40 minutos depois com uma expressão diferente, mais leve, como se algo que estava pesando houvesse sido colocado sobre a mesa e ouvido por alguém com autoridade para fazer algo a respeito. O que Fernanda havia contado, Laila só ficou sabendo no final do turno, quando a própria Fernanda a interceptou no vestiário. Laila, Helena Vasconcelos quer falar com você. Amanhã, antes do turno. Laila colocou a bolsa no ombro. Sobre o quê? Fernanda hesitou por um segundo. Não de indecisão, mas de quem está escolhendo a forma certa de dizer algo importante. Sobre o que aconteceu aqui. Tudo. Desde o dia que o Sr. Khalid chegou. Ela pausou. Eu contei para ela. Não porque alguém mandou. Contei porque eu fiquei calada vezes demais, e dessa vez não consegui. Laila olhou para Fernanda. Para aquela mulher que ficou atrás do balcão no dia do saguão, que havia procurado Ibrahim no sistema quando ninguém mais agiu, que havia dito o nome do protocolo de bem-estar quando Gustavo ainda estava tentando sorrir para o problema. Obrigada, Laila disse. Simples. Direto. Com o peso certo. Fernanda acenou com a cabeça e virou para esconder que os olhos haviam marejado. A conversa com Helena Vasconcelos aconteceu numa sala pequena que o hotel reservava para reuniões discretas. Não a sala de Gustavo, o que por si só já dizia alguma coisa. Helena tinha um caderno aberto na frente e uma caneta na mão, mas não estava anotando quando Laila entrou. Estava apenas olhando para a porta com aquela atenção de quem quer ver a pessoa antes de começar a conversar. Senta, ela disse. Laila sentou. Fernanda me contou o que aconteceu naquele saguão. Li o relatório de ocorrência que Gustavo preencheu depois, que, diga-se, minimizava bastante o que realmente ocorreu. Helena pousou a caneta. Mas o que mais me interessa não é o relatório dele, é o que você fez. Eu fiz o que parecia certo. Exatamente. Helena inclinou levemente o corpo para frente. Você não estava na função que pagaria para fazer aquilo. Não havia protocolo que te obrigasse. E você fez assim mesmo. Sabe o que isso me diz sobre uma pessoa? Laila não respondeu. Esperou. Me diz que essa pessoa age pelo que acredita, não pelo que é cobrada. Helena abriu o caderno. Também fui informada que você tem um processo trabalhista em andamento contra uma instituição de ensino, que você é professora universitária de formação e que você chegou até aqui por um caminho que não deveria ter sido necessário. A sala ficou em silêncio por um momento. Eu não vim te oferecer piedade, Helena continuou. Vim te oferecer algo diferente. O grupo hoteleiro tem um programa de parceria com instituições educacionais para desenvolvimento de idiomas voltado ao atendimento internacional. Árabe, mandarim, japonês. Está parado há meses porque não encontramos o perfil certo para coordenar. Ela olhou para Laila com aquela direteza de quem não usa mais palavras do que precisa. Até agora. O ar na sala parecia ter ficado mais denso. Seria uma coordenação. Não substituiria o processo que você está conduzindo. Isso segue o caminho dele. Mas daria a você agora um lugar que corresponde ao que você realmente é. Leila ficou olhando para Helena por um longo momento. Pensou em Caldas, que naquela mesma manhã havia tentado usar uma notificação para fazê-la desaparecer de novo. Pensou em Gustavo, que havia tentado repreendê-la por atravessar um corredor com uma vassoura para fazer o que era certo. Pensou em todas as portas que haviam sido fechadas e em como cada uma delas, por algum caminho que ela nunca havia planejado, havia criado uma rachadura por onde a luz entrou. Me dá até amanhã para responder, ela disse. Helena assentiu. E havia no rosto dela, por um breve segundo, algo que parecia satisfação. Não a satisfação de quem ganhou uma negociação, mas a de quem encontrou o que estava procurando sem saber exatamente o nome disso. Naquela noite, Laila chegou em casa e não disse nada sobre Helena nem sobre a proposta. Sentou na mesa com Karim, ouviu o relato animado sobre um mapa novo que ele estava criando, desta vez com montanhas e um rio que desaguava num lago inventado. Comeu o jantar que Dona Cida havia preparado com aquela competência silenciosa de quem cuida sem precisar ser pedida. Só depois, com Karim dormindo e a casa quieta, ela abriu a gaveta do armário. Pegou a caixa. Abriu. Passou os dedos pelos diplomas, pelos certificados, pelas cartas, pelo desenho do foguete de Karim que havia guardado ali semanas atrás. E ficou assim, em silêncio,
com a história inteira da própria vida nas mãos. Até que Dona Cida apareceu na porta do quarto e disse sem precisar perguntar nada: "Então amanhã é um dia importante." Laila ergueu os olhos. "É." Dona Cida entrou, sentou na beira da cama e olhou para a caixa com o mesmo respeito com que se olha para algo sagrado. Seu pai guardava as coisas importantes numa caixa igual a essa. Ela disse, baixinho. Dizia que as coisas que a gente guarda são as que provam que a gente viveu de verdade. Laila fechou a caixa devagar e, desta vez, não guardou na gaveta. Deixou em cima da cômoda, à vista, como troféu, como promessa, como o começo de algo que, finalmente, tinha o tamanho certo para o que ela sempre foi. Na manhã seguinte, Laila aceitou a proposta de Helena Vasconcelos. Não com euforia, não com o alívio de quem escapa de algo, com a serenidade de quem reconhece o momento certo, aquele instante em que o caminho que sempre deveria ter existido finalmente aparece, não como presente, mas como resultado de tudo que não foi abandonado quando deveria ter sido mais fácil abandonar. Helena ouviu a resposta com aquele aceno de quem não estava em dúvida sobre o que Laila responderia, mas que ainda assim respeitava o processo de chegar até ali. Quando pode começar? Preciso encerrar o turno atual com aviso adequado. 1 semana, 1 semana. Apertaram as mãos. E naquele gesto simples havia mais história do que qualquer contrato poderia conter. Gustavo Ramos soube pela própria Helena, numa conversa que durou menos de 10 minutos e que ele desceu sem comentar com ninguém. Nos dias que se seguiram, ele passou pelos corredores com uma postura diferente, não derrotada, mas recalibrada, como alguém que levou um espelho na cara e ainda está processando o que viu. Na última tarde de turno de Laila, ele a encontrou no corredor do 2º andar. Ficou parado por um segundo com aquela expressão de quem preparou uma frase, mas não tem certeza se vai conseguir dizê-la. Laila! Ela parou. Esperou. Eu devia ter agido mais rápido naquele dia no saguão. A voz saiu sem o tom gerencial de sempre. Saiu como voz de pessoa comum, que é o que qualquer um é quando tira a camada do cargo. Eu sabia que algo estava errado, e fiquei esperando o protocolo resolver o que o protocolo não estava resolvendo. Laila o olhou por um momento. Você fez o que fez, ela disse. E depois você ligou para Helena e disse que havia uma funcionária que merecia atenção diferente. Eu sei disso. Gustavo ficou levemente surpreso. Fernanda contou? Fernanda conta as coisas que importam para as pessoas certas. Uma pausa. Obrigada por isso. Ele assentiu. E havia no rosto dele, por baixo de tudo, algo que parecia o começo de uma mudança que ainda não tinha nome, mas já tinha direção. Semanas depois do protocolo, o processo trabalhista de Laila recebeu a primeira resposta oficial favorável. O juiz responsável havia analisado os documentos apresentados por Sérgio e determinado a abertura de investigação formal sobre o processo de desligamento. A notificação extrajudicial de Caldas foi descartada por ausência de fundamento, exatamente como Sérgio havia previsto. E então Soraya Mendes entrou na sala de audiência com as mãos firmes e a voz clara de quem passou noites inteiras ensaiando coragem e finalmente descobriu que a coragem não precisa de ensaio. Ela depôs, contou tudo o que havia presenciado, cada palavra, cada reunião, cada decisão tomada com interesse que nunca deveria ter entrado numa instituição de ensino. O depoimento dela não foi dramático, não precisava ser. A verdade dita com precisão tem um peso que nenhum drama consegue imitar. Renato Caldas e o Grupo Vértice passaram a responder administrativamente pela irregularidade no processo de reestruturação. O Conselho da Faculdade Luminar abriu procedimento interno, e o nome que havia sido apagado dos registros daquela instituição como se nunca tivesse existido, começou, lentamente, a ser restaurado onde merecia estar. Leila não estava presente na audiência em que tudo isso foi determinado. Estava numa sala de treinamento do grupo hoteleiro, com 8 funcionários à sua frente e um quadro atrás de si, ensinando as primeiras palavras em árabe para pessoas que precisavam se comunicar com hóspedes de países que falam aquela língua há séculos. Sérgio ligou no intervalo. Ela ouviu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse apenas: "Obrigada, Sérgio, por tudo." Quando voltou para a sala,
Um dos funcionários perguntou se estava tudo bem. Está, ela respondeu. E desta vez não era resposta automática. Era verdade com textura, com peso, com tudo que uma palavra simples pode carregar, quando finalmente corresponde ao que a pessoa sente. Ibrahim voltou à faculdade Luminar algumas semanas depois. Não como aluno fragilizado que retorna com cautela. Voltou com a pasta que havia mencionado a Laila naquele corredor do hotel, cheia de dados, de argumentos, de todo o levantamento que havia feito sobre o fechamento do departamento de línguas. Entrou no conselho acadêmico com a postura de quem aprendeu que presença e argumento juntos valem mais do que volume ou pressão. O departamento não reabriu da noite para o dia. Processos institucionais raramente funcionam assim. Mas a semente foi plantada com documentação suficiente para que o conselho não pudesse ignorá-la. E Ibrahim sabia, por tudo que havia aprendido naquele período, que paciência não era esperar que as coisas mudassem. Era fazer o que precisava ser feito e confiar que o tempo completaria o resto. Khalid Al-Mansuri ficou na cidade mais tempo do que qualquer viagem de negócios justificaria. Ficou porque Ibrahim precisava. Ficou porque havia entendido naquelas semanas que esteve presente na vida do filho de um jeito que confundiu presença com provisão, e que havia uma diferença enorme entre garantir que alguém tem tudo o que precisa e estar de fato ao lado de alguém quando o que precisa não tem preço. Na última noite antes de voltar, pai e filho jantaram juntos num restaurante simples que Ibrahim havia descoberto perto da faculdade. Nada que combinasse com o padrão do Gran Palácio, tudo que combinava com quem Ibrahim havia se tornado. No meio do jantar, Ibrahim disse: Pai, quando eu te ligo nos próximos meses, eu quero que você atenda diferente. Khalid ergueu os olhos. Diferente como? Como alguém que vai ouvir, não resolver. Ibrahim disse isso sem acusação, com aquela maturidade jovem que aparece nas pessoas quando atravessam algo difícil e saem do outro lado sabendo mais sobre si mesmas do que sabiam antes. Às vezes eu só preciso que você ouça. Khalid ficou em silêncio por um momento. Eu aprendo, ele disse simplesmente. E havia nessas duas palavras mais do que qualquer discurso de pai poderia conter. Laila levou Karim ao hotel numa tarde de sol. Não para trabalhar, mas porque o menino havia pedido para ver o lugar onde a mãe havia falado árabe com um homem importante. Eles entraram pelo saguão principal, e Karim olhou para o lustre, para o mármore, para a altura do teto com aqueles olhos de criança que ainda medem o mundo pela beleza do que é novo. Foi aqui? Ele perguntou. Foi aqui. E você não ficou com medo? Laila olhou para o saguão, para o balcão onde Fernanda havia digitado o nome de Ibrahim, para o corredor lateral de onde ela havia saído com a vassoura na mão, para o espaço que havia parecido imenso naquele dia e que agora, com o filho ao lado, parecia apenas um lugar. Fiquei, ela disse, mas fiz assim mesmo. Karim pensou por um segundo com aquela seriedade que só as crianças têm quando estão processando algo verdadeiro. A vovó diz que coragem não é não ter medo, é fazer mesmo com medo. A vovó tem razão. A vovó sempre tem razão. Sempre. Karim pegou a mão da mãe. E eles ficaram ali por um momento, no centro daquele saguão de mármore e cristal, mãe e filho, sem nenhuma vassoura, sem nenhum uniforme, sem nenhuma função a cumprir, além de simplesmente estarem juntos naquele lugar, onde tudo havia mudado. Fernanda os viu da recepção e sorriu. Aquele sorriso de quem foi testemunha de algo que não esquece. Naquela noite, os três jantaram na cozinha pequena do apartamento como faziam sempre. Karim com o mapa novo espalhado num canto, Dona Cida com o avental que não saía nos dias de festa e que, portanto, sempre estava amarrado. Laila sentada com a postura de alguém que finalmente aprendeu a ocupar o próprio espaço sem pedir licença. No meio do jantar, Karim ergueu o copo de suco com a solenidade de quem viu adultos fazerem aquilo e achou que devia tentar. Um brinde, ele anunciou. Dona Cida e Laila ergueram os copos, contendo o riso. Para quê, meu amor? Dona Cida perguntou. Karim pensou, com aquela pausa de criança que leva a sério o peso das palavras. O que não era surpresa, sendo filho de quem era. Para as coisas que a gente guarda, ele disse. Que nem a caixa da mamãe. As coisas guardadas que um dia viram troféu. Laila baixou o copo devagar. Olhou para o filho.
Para aquele menino que desenhava mapas de lugares que não existiam e criava rotas para destinos que inventava, que havia crescido vendo a mãe empurrar carrinho e guardar diplomas na gaveta sem nunca deixar de acreditar que a mãe era a pessoa mais corajosa do mundo. Ela não conseguiu falar por alguns segundos. Dona Cida também não. E no silêncio daquela cozinha pequena, com o cheiro da comida, o som da rua lá fora, a luz amarelada de sempre, havia algo que não precisava de nome, porque era maior do que qualquer palavra conseguiria conter. Laila ergueu o copo. Para as coisas guardadas, ela disse com a voz levemente embargada, mas firme, que viram troféu. Os 3 copos se tocaram. E Dona Cida, que havia vivido o suficiente para saber que os momentos mais importantes raramente chegam com aviso prévio, fechou os olhos por um instante. Não de tristeza, não de cansaço, de gratidão. Pura, completa, do tipo que só visita quem atravessou o suficiente para merecer reconhecê-la. Existe uma palavra em árabe que Laila havia ensinado em sala de aula durante anos. Uma palavra que Ibrahim havia guardado e devolvido a ela no momento em que ela mais precisava. Paciência. Paciência que não é passividade. Paciência que age, que planta, que atravessa, que espera sem parar de se mover. Nenhuma injustiça apaga quem você é. Nenhuma demissão, nenhuma notificação, nenhum corredor de hotel ou crachá de função define o tamanho de uma pessoa. O que define é o que ela faz quando ninguém está olhando. O que guarda quando perde. Como atravessa o saguão quando está com medo e faz assim mesmo. Laila Nassar entrou num hotel com uma vassoura na mão e saiu com a própria história de volta. Não porque alguém a salvou. Porque ela nunca havia deixado de ser quem era. Nem nos corredores do Gran Palazzo, nem na fila do emprego, nem nas noites em que a gaveta do armário guardava o que o mundo havia tentado apagar. Ela sempre esteve lá, esperando o momento de ser vista.